Fiz isso para os Estados Unidos da América e Austrália e vocês pareceram gostar, então vamos lá. E se cada estado brasileiro fosse independente e seu próprio país? Quando o Brasil declarou independência de Portugal pelas mãos e voz do próprio príncipe e depois rei de Portugal em 1822, o maior país da América do Sul foi criado. A diferença de tamanho é notável. Apenas a Argentina se aproxima de seu tamanho gigantesco, mas mesmo ela não é tão grande. E é o interessante que tudo isso se tornou apenas um país. Talvez tenha a ver com a forma como os portugueses o gerenciaram durante os tempos coloniais, porque quando o comparamos com a América Espanhola, o mesmo não aconteceu. E quando alcançou a independência, fez isso como muitos países separados. E considerando o tamanho do Brasil, poderia muito bem ser mais de um país. Para você ter uma ideia, o estado do Amazonas sozinho é tão grande quanto a Mongólia. A Bahia é tão grande quanto a França, Goiás se aproxima da Finlândia e o Mato Grosso do Sul seria mais ou menos equivalente à Alemanha. O Reino Unido caberia inteiramente dentro do estado de São Paulo. Por causa desse tamanho gigantesco, o território sempre foi governado de uma maneira um tanto federal, como um pedaço contínuo de terra, mas dividido em várias regiões para facilitar a administração. Isso é visível desde o início com o colonialismo português até hoje. Em 1534 foi dividido em 14 capitanias, em 1572 em 2 colônias separadas, Maranhão no norte e Brasil no sul, e depois em áreas cada vez menores e menores de administração. Durante o Império Brasileiro, já independente, eram chamadas de províncias. Hoje, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, e se todos esses se tornassem independentes? Agora, obviamente, esse cenário é altamente improvável, se não totalmente impossível. O primeiro artigo da Constituição brasileira afirma: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados federais. Além disso, o Brasil parece ser um Estado-nação sólido. E existem poucas diferenças em termos de identidade cultural que justificariam a separação. Mas é sempre interessante pensar sobre isso. Então, 26 novos países, supondo que o Distrito Federal seria apenas incorporado em um deles, é muito. Antes de explorarmos a chance de cada um desses se tornar um país independente, quero citar uma alternativa mais viável, porém igualmente improvável. E se o Brasil se dividisse em 5 países? Veja, além de ser dividido em 26 estados, o Brasil também está organizado em 5 regiões. Os nomes das regiões não são originais, apenas indicam a localização geográfica. Novos nomes para os países precisariam ser criados. Estas são, literalmente traduzidas, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, região sudeste e região sul. Cada uma dessas é composta por uma série de estados e faria muito mais sentido, especialmente economicamente, para uma divisão desse tipo acontecer. Seguindo os nomes dos maiores estados, esses 5 novos países poderiam ser chamados de Amazonas-Pará, Mato Grosso, Maranhão-Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. Esses 5 países seriam enormes. A região norte teria o mesmo tamanho da Índia, por exemplo. Além das regiões burocráticas, também existem divisões naturais que poderiam definir fronteiras para países separados, incluindo vários estados. Por exemplo, a divisão hidrográfica do Brasil, que define 11 regiões separadas, levando em conta os recursos hídricos disponíveis em cada área. Uma estatística interessante é que a região norte como um todo possui 68% dos recursos hídricos do país. Considerando as necessidades de cada região em termos de recursos, especialmente água, isso realmente faria sentido como um critério para a divisão. Esses 2 métodos de divisão seriam muito mais viáveis, mas vamos dar uma olhada no ponto principal deste vídeo, cada estado se tornando seu próprio país. Os estados brasileiros são muito distintos em quase todos os aspectos: tamanho, população, prosperidade econômica, produto interno bruto, etc. Então, vamos dar uma olhada em alguns desses principais fatores e descobrir quais provavelmente se sairiam melhor e pior no caso de independência. Quando se trata de tamanho, o Amazonas é o maior estado, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E seu vizinho, Pará, é o segundo maior, com 1.200.000. Mato Grosso fecha o top 3 com cerca de 900.000. Apenas esses 3 países seriam equivalentes em tamanho à Mongólia, Angola e Venezuela, respectivamente.
Os estados menores, sem contar com o Distrito Federal, seriam Sergipe com 21 mil quilômetros quadrados, Alagoas com 27 mil e Rio de Janeiro com 43 mil. Mas ainda sendo os menores, esses teriam o mesmo tamanho que El. Salvador, Haiti e Dinamarca novamente, respectivamente. Contudo, não devemos considerar esse fator somente em quilômetro 2. Por exemplo, Amazonas é o maior estado, mas grande parte dele é a floresta amazônica. Portanto, devemos também valorizar a quantidade de território que é urbanizado. Neste caso, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideram, o que não é necessariamente positivo. O valor de uma floresta amazônica intacta é muito, muito maior para o Brasil e para o mundo do que um monte de prédios. E às vezes mais população não é necessariamente bom. Este é o próximo fator, população. São Paulo tem a maior população, com mais de 44 milhões. Minas Gerais é o segundo com 20 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro com 16, e a Bahia está próxima em quarto lugar com 15 milhões. Os menos populosos são Roraima, Amapá e Acre, que possuem 500 mil, 750 mil e 800 mil, respectivamente. Porém, normalmente mais pessoas indicam uma economia melhor. Você tem mais pessoas trabalhando, mais empresas e mais impostos sendo coletados. Isso é visível em outro grande fator que distingue os estados, o Produto Interno Bruto. São Paulo tem o melhor Produto Interno Bruto do Brasil, embora esses sejam dados de 2015 em 1,9 bilhões. Rio de Janeiro tem 650 milhões e Minas Gerais 500 milhões, enquanto os estados que acabamos de ver com a menor população também têm os menores PIBs, com Roraima, por exemplo, alcançando apenas 10 milhões. Até mais do que o tamanho. Os valores do Produto Interno Bruto nos permitem realmente comparar como alguns estados se classificam entre outros países, superando muitos deles sozinhos. São Paulo teve um Produto Interno Bruto equivalente a Taiwan em 2016. Rio Grande do Sul se aproximou de Marrocos. Amazonas gerou tanto quanto a Estônia. Espírito Santo teve o mesmo Produto Interno Bruto que o país vizinho do Brasil, o Paraguai. Outros indicadores também nos mostram que o Brasil é, em alguns aspectos, um tanto equilibrado entre os estados, embora apresente dados muito preocupantes e diferentes em alguns aspectos. A alfabetização é bastante boa na maioria dos lugares, embora 11 estados estejam abaixo de 90%. Quando se trata de expectativa de vida, há uma grande diferença de 9 anos entre o primeiro e o último lugar. Maranhão é o último com apenas 70 anos, enquanto Santa Catarina é o primeiro com 79. E o Índice de Desenvolvimento Humano também nos mostra uma grande diferença entre os estados do Sul e do Norte, sendo o Sul mais desenvolvido que o Norte. Encontrei um site muito legal que, na verdade, tem um ranking de todos os 26 estados, baseado em 10 critérios principais como segurança pública, infraestrutura, sustentabilidade social, finanças, educação e preocupações ambientais. Os estados com melhor desempenho nesses critérios estariam em melhor posição caso se tornassem independentes. De acordo com isso, o estado que está se saindo melhor no geral é São Paulo, seguido por Santa Catarina, o Distrito Federal, Paraná e Mato Grosso do Sul, enquanto os que estão se saindo pior são Acre, Maranhão e Pará. Falando do Distrito Federal, ele é muito pequeno e, em caso de independência, provavelmente seria incorporado ao estado envolvente de Goiás. Mas é importante considerarmos algo. Todas essas estatísticas estão no contexto de estados federais sob uma nação. Se eles se separassem, a cooperação poderia continuar, mas nunca seria tão próxima como é agora. E assim, é muito provável que todos esses indicadores diminuiriam. Por exemplo, muitos dos estados não teriam acesso ao litoral e custaria muito mais para eles acessá-lo do que custa agora. Quando se trata de bandeiras, um grande tópico neste canal, eles estariam bem preparados em caso de independência. Ao contrário dos Estados Unidos da América, onde as bandeiras dos estados praticamente não existem e são apenas um campo azul com o selo do estado em muitos casos, todos os estados do Brasil têm bandeiras diferentes com símbolos locais, ou pelo menos diferentes e cores diferentes, então eles não necessariamente precisariam mudá-las no caso de independência. Exceto São Paulo, que mostra todo o território do Brasil, algo que não faria muito sentido nesse caso. No entanto, existem alguns estados que deveriam mudar sua bandeira independentemente, mesmo que não se tornem independentes, como o Espírito Santo, esta bandeira com a frase trabalho e confiança, apenas porque, e esta para a Paraíba, eu simplesmente removeria as letras. Então, para resumir, no caso de cada estado se tornar independente, parece claro que haveria uma grande diferença entre os estados do norte e os do sul.
Essa diferença seria nos dois sentidos. Os países do norte seriam maiores em tamanho, porém com menor população. Os países do sul provavelmente teriam economias mais fortes, mas com menos recursos específicos, especialmente água. E por causa disso, a separação seria muito problemática. Cada um dos estados teria boa parte de seu território, mas perderiam o apoio um do outro para compensar seus pontos negativos. Isso, na minha opinião, é um bom motivo para isso não acontecer. Outro obstáculo, provavelmente o maior no caso de qualquer separação de país, são as forças militares. Segundo a Wikipedia, o Brasil possui o segundo maior exército da América do Sul. Como funcionaria se de repente se tornassem 26 países? Nenhum deles corre risco de invasão pelos vizinhos, mas sua posição ainda seria enfraquecida. Não dá para simplesmente dividir o exército e seus veículos igualmente entre os 26 estados. O mais provável é que teria que ser totalmente dissolvido e então cada novo país criaria seu próprio exército do zero. Outro grande obstáculo, especialmente do meu ponto de vista, seria a equipe de futebol do Brasil. Quero dizer, o mundo perderia uma de suas melhores equipes e haveria um grande problema sobre onde cada jogador jogaria. Qual estado ficaria com Coutinho e qual com Neymar? Isso seria um grande problema. Portanto, apesar de cada estado brasileiro ser muito grande e ter um grande potencial geral para competir diretamente com outros países da América do Sul e até com outros países do mundo, não parece que a separação individual seria uma boa ideia. Eles poderiam optar por adicionar 5 novos países em vez de 26, mas os problemas seriam os mesmos, apenas em menor escala. Portanto, apesar de ser incrivelmente interessante testemunhar e divertido ter 26 países, provavelmente não é uma boa ideia para os estados brasileiros buscarem independência. É muito melhor para eles continuarem trabalhando juntos sob uma organização federal, com cada um tendo autonomia e poder local, mas também unidos como nação, ajudando-se mutuamente a crescer. Mas apesar de ser tão improvável, e como vimos algo que provavelmente não seria positivo para ninguém envolvido, houve algumas tentativas de independência local no Brasil. Ainda hoje há movimentos separatistas. O melhor exemplo ao longo da história é um que realmente conseguiu obter sua independência do Império Brasileiro na época. A província da Cisplatina, que todos nós conhecemos hoje como Uruguai, e isso realmente foi um problema com o qual o Brasil lidou ao longo de toda a sua história. Hoje, o movimento mais sério pela independência e separatismo é aquele que busca a independência do sul do Brasil, formado pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque eles dizem que sua cultura é diferente e que são economicamente autônomos. Algo interessante porque, historicamente, o Rio Grande do Sul já tentou obter independência antes, mas sempre falhou. Mas há outros motivos. Alguns estados, como Ceará ou Minas Gerais, buscam independência alegando subrepresentação nacional. Alguns em Pernambuco afirmam que o estado tem uma cultura diferente do resto do Brasil e, portanto, deveria ser uma nação separada. E outro reivindica a criação de uma república para o povo do Amazonas, o que presumo que tenha a ver com a população nativa do Brasil. Mas todas essas têm muito pouco apoio e, portanto, não são muito sérias, exceto o sul do Brasil, que parece ter alguns centenas de milhares de apoiadores. Então, essa é uma rápida visão geral de como seria o cenário se os 26 estados do Brasil ou 5 regiões se tornassem independentes em seus próprios países. Como eles se sairiam econômica e socialmente é uma pergunta que não podemos responder. Só podemos ver como estão hoje e interpretar isso como uma pista de como seriam como país. A conclusão geral parece ser que a maioria enfrentaria dificuldades sozinhos, especialmente economicamente. E mesmo aqueles com as economias mais fortes, como os do Sul, também sofreriam com a falta de alguns recursos, especialmente água. Portanto, recomendo que eles fiquem juntos. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Gostaria de ver o Brasil se tornar mais do que um único país? Você acha que é possível? E se sim, seria viável e positivo para os envolvidos? Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.